Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus primeiros palpites para a Loteca 1229, que está pagando 2,5 milhões de reais, um ótimo prêmio. E o que eu trago nesse vídeo são informações sobre esses confrontos que estão aqui na grade, para a gente conhecer melhor os times e assim a gente melhorar os nossos palpites. Jogos que vão acontecer agora no final de semana. Olha, tá difícil essa grade, hein? Se você gostar desse vídeo e das informações que estão aqui, para dar aquele apoio pro canal, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe. Se você tiver novas informações, alguma crítica, elogio, fique à vontade para deixar nos comentários, eu sempre respondo todo mundo. E é isso, sem enrolação, bora pro jogo 1, Corinthians e São Paulo, hein? Já começamos com o clássico paulista. Último jogo do Corinthians, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 3-0, pela Copa do Brasil venceu o Vasco, né, por 2-1, e antes disso, outro jogo contra o Vasco, só que em casa 0-0. O São Paulo perdeu fora de casa para o Mirassol 3-0, pelo Brasileirão Série A do ano passado, fora de casa perdeu para o Vitória por 1-0 e em casa venceu o Internacional por 3-0. A classificação do campeonato até agora, o Corinthians é o segundo colocado com 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Como a gente pode ver, né, o Corinthians joga agora no meio de semana contra o Bragantino, então é bom a gente ficar de olho. E o São Paulo, ele é o 15º colocado, não tem nenhum ponto, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. E o São Paulo vai jogar agora no meio de semana contra o São Bernardo. Aqui, pessoal, nessa parte da classificação sempre vai aparecer a bandeira do time do próximo jogo. Só que eu vou confessar para vocês, vão ter times aqui que eu não vou saber quem é, que é muito difícil também conhecer todas as bandeiras de time. Então, dá uma olhada aqui que você saberá com quem que o time que tá aqui na grade da Loteca vai jogar agora no meio de semana. Agora aqui embaixo é o próximo jogo, né, depois desse jogo da Loteca. O Corinthians vai ter um clássico contra o Santos, jogo bem complicado, né? E o São Paulo vai jogar em casa contra a Portuguesa. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Corinthians, 4 empates e 8 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi em novembro do ano passado, o Corinthians em casa venceu por 3-1. Antes disso, em julho de 2025, na casa do São Paulo, o São Paulo venceu por 2-0. Palpite difícil esse, hein? O São Paulo parece que a má fase do ano passado ainda continua, né? Muitos problemas fora de campo, não jogou nada contra o Mirassol. Os dois times aí mesclaram, né, titulares e reservas, e para esse confronto eu tô indo com o meu primeiro duplo, lembrando que nesse meu primeiro palpite eu vou com 5 duplos, e aqui eu tô indo de Corinthians e empate. Jogo 2, Cruzeiro e Uberlândia. O último jogo do Cruzeiro, né, chateou muita gente, né? Pouso Alegre venceu o Cruzeiro por 2-1. Fora de casa pela Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 2-1, mas não passou de fase, né? E em casa havia perdido para o Corinthians por 1-0. Já o Uberlândia em casa empate com o Tombense em 0-0. Pelo Brasileirão Série D, fora de casa perdeu para o Cascavel por 2-1 e em casa perdeu para a Inter de Limeira por 3-0, também Brasileirão Série D. Aqui é a tabela de classificação do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro no grupo dele é o segundo colocado, mas tem partidas que ainda vão acontecer no grupo, por isso ele é o segundo, porque não tem nenhum ponto, um jogo, né, tem uma derrota, um empate e nenhuma vitória. Já o Uberlândia, ele é o quarto colocado do grupo dele, tem apenas um ponto, um jogo, um empate, nenhuma vitória e nenhuma derrota. O próximo jogo do Cruzeiro será em casa contra o Democrata e o Uberlândia vai jogar em casa contra o Itabirito. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Cruzeiro, 2 empates e uma vitória para o Uberlândia. O último jogo foi em fevereiro do ano passado, o Cruzeiro em casa venceu por 3-1. Antes disso, em 2024, mais um jogo em casa, o Cruzeiro venceu por 2-0. Bom, o que pega nesse palpite aqui é saber essa escalação do Cruzeiro. É bem provável que ainda venha com time misto. Aqui eu tô levando em consideração o confronto direto, uma vantagem grande aqui para o Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda vai estar jogando em casa. É bom a gente acompanhar, né, esse jogo que vai ter agora no meio de semana para ver como é que a molecada da base vai se sair em campo. Mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no Cruzeiro. Jogo 3, Palmeiras e Mirassol. O último jogo do Palmeiras fora de casa venceu a Portuguesa por 1-0. Pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, fora de casa venceu o Ceará por 3-1 e fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Já o Mirassol em casa venceu o São Paulo por 3-0. Pelo Brasileirão ano passado, empate em casa com o Flamengo em 3-3 e fora de casa venceu o Vasco por 2-0. A classificação, Mirassol é o terceiro colocado com 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Como eu disse, né, tem
bandeiras que eu não vou conhecer, mas provavelmente ali eu acho que é o Primavera que o Mirassol vai jogar agora no meio de semana. O Palmeiras, ele é o sexto colocado também com 3 pontos, um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota, e o jogo agora no meio de semana é contra o Santos. Agora os próximos jogos deles, o Palmeiras vai jogar fora de casa contra o Novo Horizontino e o Mirassol vai jogar em casa contra o Bragantino. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Palmeiras, 2 empates e 4 vitórias para o Mirassol. O último confronto foi em novembro de 2025 na casa do Mirassol, vitória do Mirassol por 2-1. Antes disso, em julho de 2025, o Palmeiras em casa empatou com o Mirassol em 1-1. Começo de temporada, ainda tá difícil de entender, né, essa escalação dos dois times, mas o Mirassol, pelo que apresentou contra o São Paulo, tá jogando muito leve. Tô acreditando num jogo bem difícil. Tô usando um dos meus duplos aqui também. Eu tô indo de Palmeiras, mas também tô acreditando na vitória do Mirassol. Aqui, sinceramente, cabe um triplo tranquilamente. Jogo 4, Volta Redonda e Flamengo. Último jogo aí do Volta Redonda, fora de casa empatou com o Vila Nova em 2-2, Brasileirão Série B. Em casa, 1-1 contra a Chapecoense e fora de casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. Já o Flamengo empatou pelo Carioca, 1-1 contra a Portuguesa, 1-1 contra o Paris Saint-Germain Copa Intercontinental e contra o Pirâmides venceu por 2-0. Aqui a classificação do Carioca, o Flamengo já tem um jogo, né, com esse empate apenas 1 ponto, nenhuma vitória e nenhuma derrota. O Volta Redonda ainda não jogou no campeonato, né? Então ele aparece em sexto aqui. O próximo jogo do Volta Redonda será fora de casa contra o Botafogo e o Flamengo vai jogar em casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Volta Redonda, 3 empates e 11 vitórias para o Flamengo. O último confronto foi em janeiro do ano passado. O Volta Redonda jogando em casa perdeu para o Flamengo por 2-0. Antes disso, em fevereiro de 2024, também mais uma derrota para o Flamengo, só que o Flamengo dessa vez jogando em casa por 3-0. Aqui tô acreditando que o Flamengo vai vir, né, com a molecada de novo. O Volta Redonda é um time um pouquinho mais complicado do que a Portuguesa, e olha que a Portuguesa jogou bem. Se o time do Flamengo jogar o que jogou contra a Portuguesa, vai ser um jogo bem difícil. Então aqui, mesmo com essa desvantagem no confronto direto, Volta Redonda jogando em casa, imaginando que seja molecada, eu tô indo de Volta Redonda e Flamengo nesse palpite. Jogo 5, Atlético Goianiense e Goiás. Último jogo aí do Atlético Goianiense, venceu o Anápolis por 2-0, fora de casa perdeu para a Chapecoense por 1-0, Brasileirão do ano passado, Série B, e em casa empatou com o Operário em 0-0. Já o Goiás, em casa venceu o Goiatuba por 4-0, fora de casa perdeu para o Remo por 3-1, foi o jogo da rodada, né? O Remo de virada ganhou essa partida e conseguiu a vaga aí do Brasileirão Série A. E o Goiás, em casa, venceu o Novo Horizontino por 1-0. Classificação do Campeonato Goiano. No grupo do Goiás, o Goiás é o líder, tem 3 pontos com um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. E o Atlético Goianiense, ele é o segundo do grupo dele, tem 3 pontos com uma vitória, um jogo, nenhum empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Atlético Goianiense será contra o Jataiense e o Goiás vai jogar em casa contra o Centro-Oeste. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Atlético Goianiense, 4 empates e 4 vitórias para o Goiás. O último jogo foi no mês 9 de 2025, 0-0 na casa do Goiás, e no mês 5 de 2025, na casa do Atlético Goianiense, o Goiás venceu por 2-1. Aqui também outro jogo bem complicado. Tô levando em consideração o Atlético Goianiense jogando em casa. No confronto direto, Atlético Goianiense leva vantagem. Aqui o problema é que é um clássico do estado, e nesse palpite aqui eu tô indo de Atlético Goianiense e empate, mas aqui sinceramente é outra partida que cabe um triplo. Jogo 6, Vasco da Gama em Nova Iguaçu. Último jogo aí do Vasco na Copa do Brasil, em casa, né? Perdeu para o Corinthians por 2-1. Antes disso havia empatado com o Corinthians fora de casa em 0-0. E pela Copa do Brasil, com o mando de campo do Fluminense, perdeu por 1-0. Já o Nova Iguaçu, Copa Rio em casa 1-1 contra o SEAC. Também pela Copa Rio, só que jogando fora de casa contra o SEAC, outro 1-1. E pela Copa Rio em casa 1-0 em cima do Olaria. Classificação do campeonato, para as duas equipes eles ainda não jogaram no Campeonato Carioca, e aqui do lado direito no finalzinho da tabela de classificação estão os times que eles vão enfrentar agora no meio de semana.
Depois desse jogo da Loteca, os próximos jogos do Vasco da Gama será contra o Flamengo e o Nova Iguaçu vai jogar em casa contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Vasco, 4 empates e 4 vitórias para o Nova Iguaçu. O último confronto foi pela Copa do Brasil, em março de 2025. O Vasco fora de casa venceu por 3-0. Antes disso, em janeiro do ano passado pelo Campeonato Carioca na casa do Nova Iguaçu, empate em 1-1. Temos que ficar bem de olho, né, nessa partida do Vasco agora no meio de semana, mas aqui tô acreditando que o Vasco vai vir, né, com um time um pouco mais forte. Tô acreditando no fator casa. É um palpite difícil porque o Nova Iguaçu sempre faz bons campeonatos carioca e aqui eu tô indo seco no Vasco. Jogo 7, Ipiranga e Internacional. Ipiranga fora de casa empatou com Juventude em 1-1. Pelo Brasileirão Série C em casa, venceu o Figueirense por 1-0 e fora de casa perdeu para o Ituano por 2-1. Já o Internacional de virada venceu o Novo Hamburgo por 2-1 no Campeonato Gaúcho. Pelo Brasileirão Série A em casa venceu o Bragantino por 3-1 e fora de casa perdeu para o São Paulo por 3-0. Classificação do Campeonato Gaúcho, o Inter ele é o primeiro colocado do grupo dele, tem 3 pontos com um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Tá ali o próximo jogo do Inter. O Ipiranga, ele é o quarto colocado do grupo dele, tem 1 ponto com um jogo, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Ipiranga, depois do jogo da Loteca, será fora de casa contra o Avenida. E o Internacional, ele vai enfrentar o Internacional SM, hein? Até o símbolo é parecido. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Ipiranga, um empate e 7 vitórias para o Internacional. O último confronto foi em janeiro de 2024, na casa do Internacional. O Internacional venceu por 3-0. Antes disso, em 2023, outra vitória do Internacional em casa por 3-0. Aqui o que eu tô levando em consideração é o Internacional indo melhor no confronto direto aqui contra o Ipiranga. O Ipiranga geralmente é um time que dá trabalho para os grandes. A gente já viu ali, né, que o Juventude teve trabalho na primeira rodada. Mesmo assim, eu ainda tô acreditando nessa vitória do Internacional, tô indo seco no Internacional. Lembrando que é bem provável que o Internacional jogue com um time misto. Se você tiver condições de colocar mais duplos, cabe um duplo aqui no empate entre eles. Jogo 8, Atlético Mineiro e Tombense. O último jogo aí do Atlético Mineiro, em casa empatou com o Betim em 1-1. Pelo Brasileirão Série A em casa venceu o Vasco por 5-0 e jogando em casa perdeu para o Palmeiras por 3-0. Já Tombense, pelo Campeonato Mineiro fora de casa empatou com o Uberlândia em 0-0. Amistoso contra o Desportivo Ferroviária em casa venceu por 2-0 e outro amistoso contra o Rio Branco em casa, empate em 0-0. Classificação aqui do Campeonato Mineiro. No grupo dele o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 1 ponto, 1 jogo, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Já Tombense, no grupo dela, ela é a quarta colocada com 1 ponto, 1 jogo, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Atlético Mineiro será fora de casa contra o América e a Tombense vai jogar em casa contra o Norte. Últimos confrontos entre eles, 11 vitórias para o Atlético Mineiro, 3 empates e 1 vitória para a Tombense. O último confronto foi em fevereiro do ano passado na casa da Tombense, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 e em fevereiro de 2025 jogando em casa o Atlético Mineiro também venceu por 2-0. Bom, nesse palpite não tem muito o que dizer, o Atlético Mineiro tem muita vantagem nesse confronto, as últimas 2 partidas entre eles vitória do Atlético Mineiro, o que pega que é início de campeonato, né? Mas aqui eu tô acreditando nessa vitória do Atlético Mineiro, tô indo seco, vamos ver se esse palpite vai bater. Jogo 9, Figueirense e Avaí, clássico catarinense. Último jogo do Figueirense, venceu o Marcelo Dias por 1-0. Fora de casa, venceu o Joinville por 3-2 e Copa Santa Catarina jogando em casa, venceu o Joinville por 2-1. Já o Avaí, fora de casa, perdeu para o Criciúma por 2-1. Em casa, venceu o Barra por 2-1. E pelo Brasileirão Série B, jogando fora de casa, empate com o Botafogo de São Paulo em 0-0. Classificação do campeonato. No grupo do Figueirense, Figueirense é o líder com 6 pontos. Com 2 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Próximo jogo ali a gente pode ver que é contra o Brusque. O Avaí, ele é o quinto colocado no grupo dele com 3 pontos. Em 2 jogos tem 1 vitória, nenhum empate e 1 derrota. O próximo jogo do Figueirense será fora de casa contra o Concórdia e o Avaí vai jogar em casa contra a Chapecoense. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Figueirense, 2 empates e 7 vitórias para o Avaí. O último confronto foi no mês 10 de 2025 na casa do Avaí, Copa Santa Catarina, empate
em 1-1. Antes disso, no mês 9 de 2025, na casa do Figueirense, Copa Santa Catarina, o Figueirense venceu por 5-0. Aqui também estou considerando um palpite muito difícil. E aqui o que eu estou levando em consideração são os poucos empates entre eles. Figueirense jogando em casa leva vantagem, mas hoje eu acho o Avaí mais time. E aqui eu estou usando mais um dos meus duplos. Eu estou indo de Figueirense e Avaí. Jogo 10, Fortaleza e Maracanã. O último jogo do Fortaleza, fora de casa, empatou com o Ferroviário em 0-0. Pelo Brasileirão Série A, fora de casa, perdeu para o Botafogo por 4-2 e em casa venceu o Corinthians por 2-1. Já o Maracanã, fora de casa, perdeu para o Quixadá por 1-0. Em casa perdeu para o Ferroviário por 1-0 também. Taça Fares Lopes em casa venceu o Tirol por 2-1. Classificação aqui do campeonato cearense. Fortaleza ele é o terceiro colocado com 1 ponto, 1 jogo, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Maracanã ele é o quinto colocado com nenhum ponto em 2 jogos, nenhuma vitória, nenhum empate, 2 derrotas. Próximo jogo do Fortaleza será fora de casa contra o Horizonte. E o Maracanã, por incrível que pareça, eu não consegui achar qual que é o próximo jogo, mas sinceramente vai fazer muita diferença aqui na hora de analisar. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Fortaleza, 1 empate e nenhuma vitória para o Maracanã. O último confronto foi em janeiro do ano passado na casa do Fortaleza. O Fortaleza venceu por 1-0. Antes disso, em março de 2024 na casa do Fortaleza, outra vitória do Fortaleza por 3-0. Aqui é um palpite que não tem muito o que dizer. Fortaleza já decepcionou, não vencendo o Ferroviário. Temos que ver como é que vai ser esse jogo agora no meio de semana, mas tô acreditando que pelo histórico aqui o Fortaleza consiga vencer o Maracanã, então por esse motivo eu tô indo seco no Fortaleza. Jogo 11, Náutico e Sport, clássico pernambucano, hein? O Náutico, seu último jogo, venceu o Maguari em casa por 2-0. Pelo Brasileirão Série C, em casa, venceu o Brusque por 2-1. E fora de casa, empate com o Guarani em 1-1. Já o Sport, fora de casa, empatou com o Jaguar em 2-2. Jogando em casa, pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Grêmio por 4-0. E pelo Brasileirão Série A, fora de casa, perdeu para o Bahia por 2-0. Classificação do Campeonato Pernambucano, o Náutico é o terceiro colocado com 3 pontos, 1 jogo, 1 vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Tá ali o próximo jogo do Náutico nessa semana. E o Sport, ele é o quarto colocado com 1 ponto, 1 jogo, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Náutico será fora de casa contra o Jaguar e o Sport vai jogar em casa contra o Decisão. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Náutico, 5 empates e 6 vitórias para o Sport. O último confronto foi em fevereiro do ano passado na casa do Sport. O Náutico venceu por 2-1. Antes disso, no mês 4 de 2024 na casa do Sport, um empate em 0-0. Para mim aqui também um palpite extremamente difícil porque é um clássico de muita rivalidade. O Sport, né, terminou muito mal o Campeonato Brasileiro. Temos que ver se essa má fase ainda continua, né, para 2026. No confronto direto, muito equilíbrio. Aqui tô levando em consideração o Náutico jogando em casa. Tô indo seco no Náutico, mas é uma partida que cabe um duplo. Se eu fosse de duplo aqui, eu iria de duplo aberto, acreditando também numa vitória do Sport. Porém, né, eu já usei todos os meus duplos, então tô levando muito em consideração o Náutico jogando em casa. Jogo 12, Bragantino e Botafogo de São Paulo. O último jogo do Bragantino venceu o Noroeste fora de casa por 1-0. Fora de casa perdeu para o Internacional por 3-1, Brasileirão do ano passado. E em casa venceu Vitória por 4-0. Já o Botafogo de São Paulo, empate com o Velo Clube em 0-0. Antes disso, Brasileirão Série B do ano passado em casa, empate com o Avaí em 0-0. E fora de casa perdeu para o Criciúma por 2-0. Classificação do Paulista, Bragantino é o quinto colocado com 3 pontos. Um jogo tem uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Próximo jogo do Bragantino agora no meio de semana será contra o Corinthians. O Botafogo é o 10º colocado, tem 1 ponto com 1 jogo, nenhuma vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Vou me arriscar que o próximo jogo aqui do Botafogo é contra o Noroeste. Próximo confronto do Bragantino depois da Loteca será contra o Mirassol e o Botafogo de São Paulo vai jogar em casa contra o Primavera. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Bragantino, 5 empates e 4 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi em fevereiro do ano passado, o Botafogo em casa venceu o Bragantino por 1-0. Antes disso, em 2024, na casa do Bragantino, empate em 1-1. Quando esses dois times se enfrentam, a gente pode ver que são placares bem apertados. No confronto direto, pode ver que está muito equilibrado.
Acredito que vai ser uma partida muito difícil. Aqui o que eu tô levando em consideração é o Bragantino também jogando em casa. Tô indo seco no Bragantino, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de empate também. Jogo 13, Sampaio Corrêa e Botafogo do Rio. Último jogo aí do Sampaio Corrêa pela Copa Rio, jogando em casa, perdeu para o SEAC por 3-1. Copa Rio também fora de casa empatou com o SEAC em 0-0. Pelo Campeonato Carioca do ano passado, em casa venceu o Madureira por 4-2. O Botafogo, seu último jogo foi contra o Fortaleza Brasileirão Série A, em casa venceu por 4-2. Fora de casa empate com o Cruzeiro em 2-2 e jogando fora de casa empate com o Corinthians em 2-2. Classificação do Campeonato Carioca não vou ter nada no momento porque eles ainda não jogaram, mas aqui também vou me arriscar. Agora no meio de semana o Botafogo joga contra a Portuguesa e o Sampaio Corrêa, né, vai enfrentar o Nova Iguaçu. Próximo confronto depois da Loteca, Sampaio Corrêa vai enfrentar o Madureira e o Botafogo vai enfrentar o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Sampaio Corrêa, nenhum empate e 3 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi em janeiro de 2025 na casa do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa venceu por 2-1. Antes disso, em 2024, na casa do Botafogo, Botafogo venceu por 2-1. Que palpite difícil esse, hein? A última partida o Sampaio Corrêa venceu, era bem provável que também era começo de campeonato. Aqui a dúvida é se o Botafogo vai vir com um time forte, tá contratando alguns jogadores, mas tô acreditando que vai vir com um time bem misto. Mesmo assim eu ainda tô acreditando na vitória do Botafogo, mas se for para acontecer uma zebra, esse jogo aqui tem uma forte tendência. Se você for de duplo, eu colocaria um duplo aberto aqui, porque no confronto direto ainda não há empates entre eles nos últimos jogos. No jogo 14, Guarani e Santos. O último jogo do Guarani empate, em casa com o Primavera em 1-1. Fora de casa, Brasileirão Série C perdeu para Ponte Preta por 2-0 e em casa, empate com o Náutico em 1-1. Já o Santos, de virada, venceu o Novo Horizontino em casa por 2-1. Brasileirão Série A em casa venceu o Cruzeiro por 3-0 e fora de casa venceu o Juventude por 3-0. Classificação do Paulista: Santos, quarto colocado, tem 3 pontos com uma vitória em um jogo, nenhum empate, nenhuma derrota, e o próximo jogo agora no meio de semana será contra o Palmeiras. O Guarani, ele é o 7º colocado no campeonato, tem 1 ponto com um jogo, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. E seu jogo agora no meio de semana será contra o Novo Horizontino. Depois da Loteca, o próximo jogo do Guarani será contra o Velo Clube e o Santos vai jogar contra o Corinthians. 2 clássicos muito próximos um do outro, né? Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Guarani, 3 empates e 10 vitórias para o Santos. O último jogo foi só em 2024 na casa do Guarani, empate em 1-1 pelo Brasileirão Série B, e no mês 5 de 2024 também pelo Brasileirão Série B, o Santos jogando em casa venceu por 4-1. O Santos até me surpreendeu na primeira rodada do Paulistão, veio com um time bem forte, pensei que ia colocar a molecada também, mas não, colocou o Gabigol, William Arão, veio com um time bem mais forte, né, do que os 4 grandes aí da capital. Se o Santos repetir essa escalação, tô acreditando numa vitória do Santos. Aqui no confronto direto o Santos também leva vantagem. O Guarani, né, tava vencendo o Primavera, um time que subiu agora, né, do Paulistão Série B, mas acabou tomando um gol no final, né, e agora enfrentando um time mais forte, né, vamos ver como é que vai o Guarani. Aqui nesse meu palpite eu tô acreditando na vitória do Santos, tô indo seco no Santos. Caso eu fosse de dupla aqui, eu colocaria um empate entre eles. Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações sobre a Loteca 1229 com os meus palpites. Tô indo com 5 duplos, essa loteca tá pagando 2,5 milhões de reais para acertar esses 14 jogos aí do final de semana. Se você gostou aqui das informações, para dar aquele apoio para o canal, peço que curta esse vídeo, compartilhe para dar aquele apoio, deixe aí suas informações nos comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, fica à vontade. Quero te agradecer demais se você assistiu esse vídeo até aqui e em breve novos vídeos aqui sobre a Loteca 1229. Não deixem de ver os outros vídeos aqui do canal. Espero você no próximo vídeo. Fui!